Bom, pessoal, tudo bem? O objetivo do vídeo aqui é complementar algumas informações para que fique melhor o esclarecimento do uso do sistema de folha no e-social. Então, vamos lá. Supondo que eu vou digitar umas férias, então eu vou vir aqui no menu cálculo, digitação de férias, chamo o funcionário e ponho aqui, por exemplo, 15/5 a 13/6, né? Eu vou clicar OK, vou calcular e vou vir aqui, relatório geral, emissão de férias, e imprimir as minhas férias. Feito esse procedimento, como eu falei no vídeo anterior, eu já posso gerar o 2230 lá no e-social, né? Então, eu vou fazer a minha folha. Vou incluir essas férias na folha aqui na mãozinha, chamo o funcionário. Vou fazer a limpeza geral aqui, né? Eu não sei se tinha alguma coisa digitado, chamo o funcionário. Ele vai me avisar que está em férias, eu confirmo OK. Preencho qualquer outra coisa aqui que eu queira pagar, né? Digito o próximo funcionário se tiver e calculo o meu holerite, certo? Aí eu venho aqui na prancheta, chamo o funcionário, ó, vai vir lá tantos dias de saldo de salário, tantos dias de férias no mês. Então, se eu já girei lá no e-social, né, o S1010, que são os meus eventos, mais o 2230, que é as férias, depois que eu jogar as férias na folha, eu posso gerar aqui o 1200, o 1210 e o 1299, certo? Então, você emite a folha aqui, ó, né, atualiza para o sistema gravar essa informação no banco de dados. Aí, no mês seguinte, você vai fazer a folha do mês 6. Então, você vem aqui, faz limpeza geral, certo? Então, aquele funcionário que estava em férias no mês 5, vai sobrar uma diferença aqui para recolher no mês subsequente. Aí, eu confirmo novamente que ele tá de férias, ó. Calculo. E consulto na minha prancheta. Então, entenda, eu tenho que gerar no mês seguinte de novo 2230? Não, eu só gero uma vez só. No mês subsequente, quando eu chamo as férias para a folha, eu só vou gerar o holerite, que é o 1010, o 1200, o 1210 e 1299. Então, o sistema ele gera automático, é só uma questão de prática para vocês acostumarem, né? Isso nunca vai mudar, tá bom? Ah, mas agora eu não quero fazer férias, eu quero fazer uma rescisão, né? Então, eu venho aqui no cadastro, né? Ó, aqui tá vazio, ó, não tem nenhuma informação, então eu posso fazer a minha rescisão. Vou excluir aqui o meu lerite para fazer a rescisão. Quando eu entro aqui no menu cálculo de rescisão contratual, chamo o funcionário e digito aqui o meu desligamento. Por exemplo, 30/6/2021, né? Se o aviso prévio for indenizado, eu coloco sim. Se ele for trabalhado, eu vou colocar não aqui. Então, vai ficar assim, né? Quando o aviso é trabalhado, eu sou obrigada a informar aqui se o funcionário saiu com 2 horas mais cedo ou 2 dias mais cedo. Enfim, esse campo aqui preenchido vai gerar no e-social o S2250, mais o 2299. Se o aviso for só indenizado, então aqui fica assim, esse campo não existe no e-social, tá? Então, vai vir assim, ó, sim, aqui fica em branco, ó, tá? Então, vamos lá, aqui é o conteúdo da minha rescisão, né? Aí, eu gravei a minha rescisão. Cancelo, fecha a janelinha e vem relatório
relatório geral, emissão de rescisão. Ó, chamo o funcionário, clico OK. Ó, vem a minha rescisão aqui na tela, eu atualizo. Sempre atualizo, porque ele vai gravar essa informação aqui no cadastro do trabalhador na terceira tela. Feito isso, eu já posso gerar lá no e-social o S2299, aviso indenizado, ou S2299 mais 2250 para aviso trabalhado. Vou jogar minha rescisão na folha, clico OK, e o sistema inclui a minha rescisão na folha. Ah, vou fazer a folha do mês, vou gerar apenas o 1210 para rescisão. Por quê, gente? Porque o conteúdo que tá aqui na prancheta, que é a consulta do recibo, já foi gerado no 2299. Então, não existe na rescisão o 1200, é só o 2299 e o 1210. Então, eu gero lá no e-social o meu 2299 aqui, ó, em primeiro lugar, né? Então, supondo aqui, ó, informa aqui a classificação da empresa, né? Preparo. Então, lembrando, tem que ter aqui o 1010 e o evento não periódico, meu 2299. Ah, eu consegui aqui na tela ter os dois protocolozinhos para enviar informação, né? Aqui, ó. Tem que lembrar, verifica, consulta, verifica, certo? Aí eu tenho meus dois protocolozinhos, vou fechar minha folha aqui. Então, eu digito os próximos olerites dos outros funcionários, fecho a minha folha normal, tá? Calculo. Ó, e venho em relatório geral. Emissão da minha folha mensal, faço normal aqui a minha guia de GPS, porque ainda no Simples Nacional, na competência 5, 6, 7, 8 e 9, vai permanecer. A DCTF Web, no Simples Nacional, começa a partir do mês 10, conforme o decreto que foi enviado para vocês por e-mail, que mudou agora recentemente. Para quem é empresa comum, já está fazendo na DCTF Web. E eu gero meu fundo de garantia normal, que isso não vai interferir em nada, vou fazer meu e-social aqui. Então, quando se trata de rescisão, eu tenho que colocar aqui o número do recibo que eu gerei lá no 2290. Então, eu altero aqui, ó, para 1210, né? E coloco aqui o número do recibo. Onde que eu vou achar isso? Gente, lá no menu e-social, CNPJ, retorno, consulote no 2290, quando você abre o arquivinho, um pouco mais embaixo tem um campo escrito, número do recibo. Ficaria mais ou menos assim, ó, tá? Aí você coloca aqui na folha da CISPEL o S1210, o número do recibo, a classificação, funcionário parcial, porque eu vou mandar só a minha rescisão desse funcionário aqui, ó. Tá? Nesse caso, vai ter que gravar parcial. Então, eu vou preparar o meu XML e vou gerar aqui no evento periódico apenas o 1210. Por quê? Porque o 2299 é o conteúdo da minha rescisão e o 1210 aqui é o pé da minha rescisão, que seria o líquido, tá? Agora, no caso das férias, já é diferente, porque férias você grava o 1200, o 1210 e o 1299 normal, tá? Lógico, gente, o 1010 sempre vai estar aqui, porque vai ser os eventos do mês, né, que você usa na sua folha, tá bom? Outra coisa importante, no caso de afastamento, ó, vou excluir aqui a minha rescisão. Para mim poder explicar o afastamento.
Vou apagar aqui, né, porque se eu fosse refazer, ele deixaria eu refazer, mas no caso aqui eu vou explicar a questão do afastamento, né? Eu tenho funcionário aqui ativo na folha e vou fazer o meu afastamento. Então, entenda, se o afastamento for 1/5, um exemplo, de 2021, qualquer afastamento, mas supondo que eu fosse fazer um benefício emergencial, que seria uma suspensão do meu contrato de trabalho. Então, eu vou colocar aqui o dia e a letra, né? Ó, altero na quinta tela. Vou vir aqui para mim digitar o meu lerite, né? Ó. Então, eu vou chamar aqui o funcionário, ó. Deixa eu excluir aqui. F5, deleta férias, porque eu tinha feito antes, né? Eu vou excluir aqui para mim fazer o meu afastamento. Aí, cliquei e calculo o meu recibo. Na prancheta eu vou vir o resultado, né? Então, assim, se por acaso o funcionário tivesse afastado no dia 15/6, ia vir aqui 15 dias de saldo de salário, né? E o resto, o E-Social entende que é o afastamento, né? Considerando a data, no caso do benefício emergencial. Se fosse um auxílio-doença, ia vir um evento automático, tantos dias de saldo de salário, tantos dias de auxílio-doença, e o maternidade a mesma coisa, né? Nesse exemplo aqui que eu estou dando, o benefício emergencial, suspensão de contrato. Se o funcionário se afastou no início do mês, né, porque ele está recebendo do governo, eu não posso deixar no E-Social o salário base 0, que ele não vai aceitar. Então, o sistema já trouxe 1 centavo para não dar erro na hora de gravar os arquivos. Então, esse mês eu vou girar o S1010, o 1200, o 1210 e o 1299. Vou gerar lá no E-Social. Entenda, o funcionário, no mês subsequente, não tem ele no olerite da folha, não existe. Então, eu só vou informar lá no governo quando ele retornar do afastamento. Supondo que ele retorne aqui no dia 30/7 de 2021, eu vou colocar aqui a minha letra de retorno, que seria aqui outros motivos, né? Então, só no mês 7 é que eu vou ter o movimento do olerite desse trabalhador. Então, eu vou vir aqui lá na folha, né? Ó, vou alterar aqui e vou digitar o meu olerite normal, calcular, e vai vir de qualquer forma, dessa forma, né? Porque o governo, eu não vou receber pela empresa, mas o governo vai pagar, mas eu tenho que informar no E-Social do retorno do afastamento, tá? Então, não vai mudar, gente, eu só vou informar o mês em que houve movimento do trabalhador no retorno do afastamento, que seria os mesmos arquivos, o 1200, 1210 e 1299, né? Mas acontece o seguinte, o funcionário voltou a trabalhar e eu preciso reajustar o salário do trabalhador. Você vai vir aqui, reajustar o salário do funcionário normal, vou colocar aqui, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou tirar ele, que ele está em afastamento, tá? Ó, supondo que ele está trabalhando normal na empresa, ó, eu apago aqui. E vou vir aqui digitar minha folha normal. Ó, posso até vir aqui, ó, no raiozinho, cálculo. E chamo o funcionário. Tá? Então, entenda, houve reajuste de salário, houve alteração de função, eu vou gerar o S2206. Isso
no mês que houve essa alteração. Eu preciso esperar fechar a folha para fazer isso? Não, eu posso gerar direto o arquivo. Aí eu fiz a minha folha normal já com reajuste de salário, né, ó. Então, eu já posso gerar igual o 1010, o 1200, o 1210 e 1299. Isso não vai mudar, tá? Então, é bem simples o e-social, não tem essa dificuldade. A única exceção à regra é no caso da rescisão. Então, eu venho aqui, informo a minha classificação, tá? Gero o meu arquivo. Por se tratar de folha, supondo que você gerou lá no browser o 1010, o 1200 e um funcionário deu erro, né? Ó, vou gerar aqui para você ver. Ó, e quando você gera o arquivo aqui no browser, no caso o 1200, no mês 6 aqui, ó, esse númerozinho aqui é o número do funcionário. Então, supondo que você tem protocolo aqui do 1, aí deu erro no protocolo do 2, por exemplo, né? Que não tem o protocolozinho aqui na tela, ó, no meu caso aqui, ó, tá? Você pode vir aqui e gerar parcial. Então, quando que acontece isso? Quando você vai lá no e-social, CISPEL, CNPJ, retorno, se lá dentro do seu arquivo estiver uma mensagem assim, falta a rúbrica, então você vai vir aqui e vai gerar parcial somente aquele funcionário que tá dando erro, tá? Então, você vai gerar parcial o 1010, o 1200, o 1210, tá? Então, tome muito cuidado pra você não ficar perdendo tempo, né? Porque você tem que ver qual o registro que deu aquele erro. Você pode gerar parcial, tá bom? Outra coisa, no caso aqui, eu fiz parcial a minha folha, gerei lá vários funcionários, vou gerar o meu fechamento. Então, vou vir aqui, clicar em classificação, preparar e vou gerar direto o meu 1299 de todos os empregados, supondo que já tenha lá o protocolo dos outros funcionários, se for o caso, né? Então, tem que prestar bastante atenção na resposta que você tem aqui na pastinha, ó. Você sempre vai em meu computador, C2 pontos, e-social, CNPJ aqui, certo? Retorno. Então, cada arquivinho de consulote, ó, 1210, 1200, é uma resposta. Supondo que aqui dentro esteja dizendo, vou repetir, está faltando o código de rúbrica, então significa que aquele funcionário em específico está faltando um evento. Por isso eu mencionei de gerar parcial, tá? Mas vamos supor que você tenha gerado 1210 aqui e ele falou que não tem o líquido. Significa que o 1200 não foi recepcionado de forma correta. Então, para gerar o 1210, primeiro você tem que gerar o 1200. Vir o conteúdo aqui, lote processado com sucesso. Quando tá ok, vem essas letrinhas aqui, né, ó? Então, pode reparar, ó, 1200, ó, tá vendo, ó? Então, você tem que sempre olhar a mensagem que aparece aqui. Supondo que você gerou um 1299, aí ele dá esse erro, ó, erro a invocar o método, significa que não tá lendo o seu certificado, não importa o arquivo, tá? Se você gera um registro e ele fala assim, o CPF número tal não consta na base, significa que quando você mandou o cadastro do funcionário no 2299, no 2200, não consta o cadastro do trabalhador lá, ou tem algo incorreto. Aí tem que corrigir primeiro o cadastro para depois você mandar o 1200, o 1210 e o 1299.
Supondo que você mandou todos os arquivos e você vai fechar a folha no 1299 aqui, certo? Se ele fala dentro do arquivo consulote, não existe tabela de lotações. Significa que o S1020 que você gerou lá na competência janeiro de 2019 para Simples Nacional ou 7 de 2018 para empresa comum, a informação não está lá, então você vai ser obrigado a gerar de novo lá na folha o S1020, né? Aqui, ó, e-social, você ativaria lá no mês de competência, né? Que o governo manda, colocaria aqui a classificação sem movimento, gera lá o arquivo 1020, depois volta na competência atual, no meu caso 6 de 2021, e gera de forma parcial somente aquele funcionário que está dando erro, ou de forma total, se for só um arquivo, que seria o 1299, tá? Então, é isso que eu precisava falar para vocês, enviando todas as informações lá no portal do e-social, né? Você consegue visualizar o conteúdo lá na DCTF Web do governo. Ah, Sheila, mas eu tenho aqui o REINF, né? O que é o REINF, pessoal? É a retenção de INSS na nota, que seria os 11% do Prolabore, do prestador de serviço, ou 3,5%, né? Então, se aqui no menu, ó, folha de pagamento, cadastro geral, tomador, você colocar aqui os dados do tomador e a retenção, um exemplo, dos 11%, você consegue gerar aqui na janelinha o REINF com essa informação, porque ele é um complemento do e-social, né, para gerar a DCTF Web. Ah, mas no meu caso não é construção civil, é uma empresa comum que tem a retenção dos 11% ou 3,5%. Então, você vai preencher aqui os campinhos na tela, vai preencher aqui, né? E no caso, tanto para construção civil quanto para uma empresa que tenha lá a retenção, né, do INSS, você vai preencher o campo retenção aqui. Então, vai incluir os dados da nota aqui. Então, vamos colocar aqui, vou inventar aqui, ó. Número da nota, tá? Valor. Aqui nesse botãozinho eu vou selecionar 11 ou 13,5 e o valor da retenção que tá destacado na minha nota, ó. Vou incluir, ó. Então, todas as notas do mês, certo? Aí eu fecho a janelinha, clico OK. E vou vir aqui gravar o meu REINF, tá? Então, a primeira vez, eu vou gerar o R1000, que é o cadastro da minha empresa, para mandar lá no site do governo, né? Aí eu vou mandar a retenção, se for do tomador de serviço, o 2010, no caso da construção. Se for uma empresa comum, né, como por exemplo ali limpeza que eu pus na tela anterior, seria o R2020 e totalizando o R2099. Ele sempre vai gerar aqui na tela um embaixo do outro, igual o e-social, tá? No caso do REINF, não tem protocolo aqui, mas você é obrigado a clicar, verifica, consulta, verifica. Por quê? O sistema do governo, ele vai responder essa informação aqui no validar, tá? Vai vir aqui a resposta para você, recepcionado com sucesso, tá bom? Isso, gente, se houver aí a retenção dos 11% ou 3,5% lá na nota, tá? Caso contrário, não existe REINF. Então, tudo que eu faço na folha vai entrar lá no ECAC da Receita Federal. Então, vai estar lá e-social e REINF embaixo. Eu vou clicar na janela lá, consulote, né? Perdão. Transmitir, conforme eu havia mostrado no vídeo anterior, tá? Para mim, gerar a guia lá no portal do governo, tá?
Nunca esqueça de olhar o retorno aqui, tá? Ó, do arquivo, tá bom? Porque tudo que você faz, a receita mostra aqui pra você. Então, no meu caso aqui, como eu não tenho certificado, ele vai dar erro de conjunto de chaves não definidos, porque eu não tenho certificado na máquina, né? Mas assim, é bem simples você consultar a resposta tanto do RENF quanto do E-Social na folha da CISPEL, porque ele te traz a resposta imediata aqui no servidor, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês aí como complemento da folha de pagamento no E-Social. E em breve eu trarei para vocês mais novidades aí em relação à DCTF Web, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição.